Olá pessoas, meu nome é Fabiana Lore e esse vídeo é sobre todas as minhas cirurgias. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou praticamente metade humana, metade robô, porque eu já fiz muitas coisas assim. Eu tô toda ferrada, né? Mentira, eu não tô mais não, mas eu já tive muitos problemas e eu já fiz algumas cirurgias por causa disso. Algumas não foram realmente problemas e tal, foram mais por estéticas mesmo, mas eu vou contar pra vocês. Eu acho que ao total eu já fiz 5 cirurgias em toda a minha vida, e olha que eu só tenho 23 anos. Eu espero que eu não tenha que fazer nenhuma cirurgia mais pra frente, né? Mas eu vou contar pra vocês tudo aquilo que eu fiz. E vou começar pela mais antiga, tá? Que no caso foi o meu ombro, esse ombro aqui, que é o direito no caso. Eu já operei meu ombro direito, fiz uma artroscópia no ombro direito. Eu acho que é só isso mesmo. Por quê? Porque o meu ombro deslocava sempre, gente. O meu ombro deslocava recorrentemente. Aí você pergunta, mas por que seu ombro deslocava? Por quê? Porque eu era uma criança muito abençoada, né, gente? Eu brigava na escola, eu brigava com todo mundo, eu lutava. Então, numa vez dessas, lá em Minas Gerais, em Contagem, eu tava brigando na escola, aí meu braço deslocou, né? Deslocou, sabe quando desloca aqui o ombro? Aí vai assim, um pouco pra baixo assim, aí doeu bastante. Só que como eu tava brigando, assim, na hora da recreio, de lutar mesmo, tava lutando com a menina mesmo, deu uma ombrada assim na parede, que ele voltou no lugar e eu continuei brigando e tal. Aí, a partir desse momento, que foi quando deslocou pela primeira vez, que eu acho que eu tinha uns 14 anos, 13, 12... Não sei, eu era muito novinha, ele nunca mais parou de deslocar. Então, cada vez mais ele deslocava, igual nessa briga específica, eu acho que ele deslocou 2 vezes. E pá, aí fui no médico depois que eu tava sentindo muita dor, e eles falaram assim, não, só amassou a carne, não sei o que, não sei o que. Aí eles falaram luxação. Só que aí, como eu mesmo já tinha voltado o ombro no lugar, então no raio-x não aparecia nada. Então ele só me dava remédio pra dor e tal, e seguia. E mandava botar e tal, só remédio pra dor. E mandava imobilizar o braço um pouco com a tipoia alguns dias, 15 dias e tal, pra não negociar, né? Só que aí continuou aumentando e cada vez mais ia. Teve época que só deu levantar o braço assim pra poder amarrar o cabelo, o meu braço já deslocava. Então era uma coisa assim muito complicada, porque eu já não podia fazer nada mais. O meu braço teve uma época assim que foi muito tão difícil assim, que o meu braço deslocou enquanto eu estava dormindo, gente. Eu tava dormindo, porque antigamente eu dormia assim, sabe? Igual as pessoas dormem normalmente, assim, e meu braço, pá, deslocou. E era o quê? 3 horas da manhã, eu tava dormindo, eu acordei na hora, morrendo de dor. Isso aqui já foi, quando o meu braço tava deslocado dormindo, aconteceu 2 vezes, uma lá no Brasil e outra aqui na Espanha. Já aconteceu do meu braço deslocar, eu na educação física 2 vezes, pulando corda e tal. Já aconteceu do meu braço deslocar eu vestindo uma roupa, sabe quando você enfia assim o braço assim na blusa? Então, já aconteceu disso. Então, eu procurei um médico, no Brasil, né, a gente foi tentar pelo SUS, né, mas você sabe que saúde pública brasileira é essas coisas assim que a gente já conhece, não precisa nem ficar falando mal não, né, gente, é desnecessário. E quando eu fui no médico, o médico disse assim, olha, você tem um negócio chamado... Eu já expliquei, porque já tinha saído mais de 10 vezes o meu braço, mais de 15 vezes. E ele falou assim, ó, você tem um negócio chamado frouxidão ligamentar. Você pode até operar, mas a cirurgia vai custar em torno de 15 mil, 20 mil reais. Ou então você pode entrar pra academia e para poder reforçar a musculatura do seu ombro e ficar mais difícil para ele sair. Eu não garanto que não vai sair, mas vai ficar mais difícil. Então, eu recomendo para você musculação, para você fortalecer a musculatura do seu ombro, entendeu? Do mesmo jeito que sai o seu ombro direito, o outro ombro também pode sair, ou o joelho e tal, beleza. Só que aí eu não tinha uma condição financeira, porque você sabe, né, gente, eu sou pobre, né? E eu era mais pobre ainda quando eu morava no Brasil. Porque agora, pelo menos, eu sou pobre, mas eu moro na Europa. Então, é menos pobre um pouco, né? Mas eu era, assim, bem pobre quando eu morava no Brasil. E eu não tinha dinheiro para pagar uma academia. E eu morava com meu irmão. E ele também não tinha dinheiro para pagar uma academia. Então, eu fiquei assim, ficou elas por elas, né? Eu fiquei normal, tentando não fazer movimentos bruscos, mas não adiantava nada. E meu braço continuou saindo. Até que eu vim pra Espanha.
E na educação física, quando eu tava lá no instituto, meu braço deslocou já 2 vezes na educação física. Então, a partir disso que deslocou 2 vezes na educação física e tal, e a escola mesmo teve que me levar no médico para eles poderem voltar meu braço no lugar. Já aconteceu isso. Então, a partir daí, eu fui no médico, fui no especialista, né, no traumatólogo, e ele falou assim, olha, vai ter que operar. Então, eu fui lá, fiz lá o pré-operatório e tal. Beleza, fiz o pré-operatório 2 vezes, porque a primeira vez deu problema, não sei o que, com o negócio da cirurgia, teve que fazer de novo. Eles me mandaram para um hospital particular, que é o Hospital Sagrado Coração. Aí eu operei lá, olha que... faz já uns 3 anos ou 4, 1, 2, 3, 4, não, já faz muito tempo, já faz uns 4 anos já que eu operei. Se supõe que não era pra ficar nenhuma cicatriz, porque era coisa assim, uma cirurgia, coisa de 20 minutos, mas quando o médico abriu o meu ombro, que ele percebeu que estava muito mais grave do que ele viu pela ressonância magnética, por causa que eu fiz uma ressonância magnética e lá tava parecendo que tava quase, tava muito perigoso, se deslocasse mais algumas vezes, era perigoso romper o meu tendão e eu perder os movimentos do braço, então por isso que resolveu operar e tal. Aí quando chegou lá na cirurgia, uma cirurgia que era pra durar 20 minutos, durou 2 horas, gente, e por causa disso eu tenho uma cicatriz aqui, não sei se dá pra ver, não sei se vai estar focando, meninas, e uma cicatriz aqui atrás, porque como foi uma artroscópia, foi aquela assim, eles abriram 2 buraquinhos, num enfiou uma câmera e no outro eles enfiaram o trem que eles precisavam pra arrumar lá, né? Depois disso eu fiz fisioterapia e tal, fiz e melhorei assim 100%, já faz uns 4 anos que eu fiz essa cirurgia e nunca mais meu braço voltou a deslocar. Né, mas é claro que tem algumas coisas que eu não posso fazer devido porque restringiu um pouco os movimentos do meu ombro, né? Porque isso aqui, vamos supor que é o osso do meu ombro, isso aqui é a cavidade que ele ficava encostado. Toda vez que ele deslocava, eu fazia assim, entendeu? Saía. Aí, para poder para ele não deslocar mais, eles foram e apertaram assim a capinha do negócio, né? Então tem alguns movimentos que eu não posso fazer, igual antes eu podia fazer a ponte, agora eu não consigo fazer a ponte mais, só com esse braço aqui eu consigo fazer uma ponte de um braço só, né? E eu não consigo dormir assim mais, porque dói um pouco e tal, mas é pouca coisa que eu não posso fazer, igual eu não posso já ser uma atleta, né? A minha próxima cirurgia que eu vou falar pra vocês é a bichectomia, que no caso eu fiz bichectomia, assim, você pode perceber aqui, ó, que eu tenho uma marquinha assim. Eu fiz uma bichectomia em Goiânia e custou R$600 essa bichectomia, porque foi R$100 a avaliação do médico e R$500. Por quê? Porque era um curso que o médico tava fazendo, mas foi ele mesmo que fez. Ele tava dando um curso para outras cirurgiões dentistas, para eles poderem aprender a técnica de fazer a bichectomia, e precisava de uma aluna, né, uma cobaia, né, no caso, eu fui a cobaia. Então eu gastei R$600 pra fazer a bichectomia, fiquei muito satisfeita, né, porque no caso eu tinha um rosto bem assim, ó, assim, de Kiko, e agora eu já não tenho esse rosto de Kiko mais, então eu já fiquei bastante satisfeita, e foi assim estético, né, puramente pra eu ter uma mandíbula mais definida, uma bochecha mais assim pra dentro, né, porque meu rosto era muito redondo, muito rosto de bolacha, né, gente. Então é isso, eu não tenho muito comentário. Eu fiz isso em janeiro de 2017, mais ou menos um mês antes de eu vir aqui pra Espanha. E com 3 meses viu o resultado, né? Sim, no dia seguinte, na hora que você faz o negócio, você já vê o resultado, né? E tiraram, eu acho que foi 4,5 ml de gordura de cada lado, ou 3. Não sei, faz muito tempo já que eu fiz, né? Então vamos pro próximo. O próximo que eu vou falar é o siso, gente. Gente, eu tirei os 4 sisos de uma vez. E eu falo que isso é uma cirurgia, por quê? Porque foi uma cirurgia, porque os meus 4 sisos não tinham nem nascido. E eu tirei isso porque esse siso meu me deu muito problema já na minha vida. Por quê? Porque toda vez que eles tentavam nascer, eu passava mal, doía, inchava assim, ó. E meu ouvido doía também. E teve uma vez que eles tentaram nascer e eu tava
tava doendo tanto, que meu ouvido inflamou. Meu ouvido tava doendo demais. E eu tava trabalhando na Oi, no call center, eu tive que pegar atestado, porque não podia trabalhar, porque meu ouvido tava inflamado, entendeu? Então, eu fui lá no médico, eu fiz lá os raios-x e tal, tudo, e ele estava, tipo, deitado, né? Por causa que... Gente, o siso, não sei pra que existe o siso, né? O siso não serve pra nada, só serve pra gente poder arrancar depois e passar mal, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu tirei o siso e depois que eu tirei o siso, gente, eu fiquei ruim. O médico me deu, acho que foi 7... A dentista me deu 7 dias de atestado, mas quando chegou no 7º dia que eu fui lá, eu não consegui atender uma ligação no call center, porque tava inchada desse tamanho aqui, inchada, e ficou tão ruim assim pra recuperar. Eu fiquei mais de um mês ruim por causa do siso, que o meu tímpano, ele perfurou, o meu tímpano perfurou por causa do siso, de tão ruim que eu fiquei depois da cirurgia. Eu tirei os 4 de uma vez, mas também se eu tivesse tirado só 2 e depois eu não ia querer voltar pra tirar os outros 2, porque se tivesse doído igual do primeiro, entendeu? Mas foi tenso, muito tenso, muito tenso. Próxima cirurgia, gente, eu tô deixando a melhor cirurgia pro final, viu, gente? A melhor cirurgia pro final, que não é a melhor, né? Que não tem uma melhor, mas assim, a mais importante, tô deixando pro final, né? Então, eu acho que a quarta cirurgia que eu fiz foi colocar o DIU. O DIU, pra vocês não sabem, que é um método anticonceptivo que a gente coloca lá no útero, que ele tem um formatinho de T, assim. Só que no meu caso é o DIU Mirena, que é o DIU de hormônio. E por que eu coloquei ele? Eu coloquei esse DIU por causa que eu tenho um problema, que eu tenho muitas dores na perna, muitas dores nos braços, assim, eu tenho muita dor mesmo, assim, e eu não sabia por quê, e muita cólica também, muita cólica quando eu tava pra menstruar e tal, e eu falei isso pro ginecologista. Aí ele falou assim, olha, pode ser que seja por causa da menstruação, por causa dos hormônios e tal, então a gente poderia tentar colocar o DIU pra ver se melhoraria as suas dores e tal, melhorar as dores nas pernas. Eu falei, beleza, então vamos colocar. Eu fui lá e coloquei, tinha que fazer uns exames, uns ultrassom e tal, eu fiz, beleza. Aí no dia que eu fui colocar lá, todo mundo fica com medo por causa que tem que colocar um trem lá no colo do útero e tal, né? O DIU é colocado no colo do útero. Esse meu especificamente dura 5 anos. O de cobre dura 10 anos, mas o de cobre dá várias complicações e tal. E esse meu, eu coloquei lá, no dia que eu coloquei, você fica lá com o médico e com uma enfermeira, né, lá do lado, observando o procedimento e tal. Foi coisa de 30 segundos, 1 minuto, mas 3 minutos no máximo, é que eu não me lembro, já faz 2 anos que eu coloquei já. E tipo, dá uma dor assim, um incômodo, como se alguém tivesse cutucando assim a sua barriga, sabe, com um trem assim de ferro, assim, bem intenso assim, mas na hora que ele para, já para. Só que aí no dia que você coloca, você fica com cólica o dia inteiro. Então esse dia eu não fui trabalhar, né? Mas assim, foi muito bom esse dia que eu coloquei, como ele é de hormônio, ele vai soltando o hormônio regularmente, assim, pouco a pouco. Então a gente não menstrua, fica sem menstruação. Mas isso não faz mal pro organismo, porque tem um pessoal que fala assim, não, se você não menstruar, é muito ruim, por causa que o sangue podre, que não sei o que. Não tem nada disso. Porque o sangue da menstruação nada mais é que a sua a capa do endométrio lá, né, que foi formada quando você ovulou, ela vai ser desprendida e vai sair na sua menstruação. Mas se não forma nenhuma capa do endométrio, você não tem por que menstruar, entendeu? Então não vai ter nenhum sangue acumulado na sua barriga, não se preocupe, nem no seu útero, tá? Então não faz mal nenhum e tal. Eu não sei se foi por causa do dia que eu engordei, porque antes eu tava bastante gordinha, né? Até que eu gravei vídeo por causa da low carb e tal, essas coisas. Pode ser por isso, ou pode ser só simplesmente porque eu tava morando sozinha, tava comendo Burger King assim toda semana e só comia besteira, né? Então provavelmente foi por isso. E eu não vou botar a culpa no dia por causa disso, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque... Mas assim, pra falar a verdade, não diminuiu a minha dor.
sim, diminui a cólica. Eu quase não tenho cólica, mas a dor na perna, dor nos braços e tal, essas coisas não diminuem nada. Então agora eu tô fazendo acompanhamento médico pra ver se eu tenho alguma coisa relacionada com reumatismo, essas coisas assim. Eu já falei que eu tô toda bugada, né? Então tá. Então vamos pra última cirurgia, gente. A minha última cirurgia não foi a última que eu fiz. No caso, a última que eu fiz foi a do Gil, mas foi uma das mais importantes, tirando a do ombro, né? Foi a minha cirurgia dos olhos. Que eu fiz o quê? Eu coloquei anel de Ferrara. O que é anel de Ferrara? Pra que você fez cirurgia dos olhos? Você é cego, você tá usando óculos, então não serviu pra nada. Não, gente, o negócio é o seguinte. Eu tenho um negócio, eu tava com muita dificuldade de enxergar, como eu trabalhava com computador, trabalhava no call center, tinha que ficar olhando o computador o dia inteiro. Eu ficava assim, ó. Não repara a minha sobrancelha que tá sem fazer. Eu ficava assim, ó, olhava pro computador assim. Só que eu não tava... eu não sabia que eu tava olhando assim, porque já tava tão acostumada que o meu rosto já era assim, de natureza, né? Então, teve uma hora que eu fui lá no médico olhar, né? Ver se o meu óculos tava de boa, se eu precisava trocar e tal. Quando eu cheguei no oftalmologista, ele falou assim, olha, eu fiz o exame lá de refração e tal, assim... Olha, o grau que você está apresentando aqui não condiz em nada com o grau que você tem no seu óculos, né? O seu grau é muito maior e a gente vai ter que fazer mais exames, mas tudo indica que você tem ceratocone, que é como que quando a córnea, a capa assim, uma capa transparente que fica no seu olho, que ela tem que ter um formato assim circular, ela fica com formato de cone, né? Então ela não tá mais circular como ela devia estar. Assim, é oval, em formato de uma bola, ela tá em formato de cone e isso faz com que sua visão fique um pouco distorcida, e mesmo se a gente quisesse colocar um óculos, fazer um óculos, não ia adiantar nada, porque não ia ter como colocar um óculos em você com esse grau que você tá, entendeu? E pra vocês terem uma noção, em cada olho eu tinha mais de 7 graus de miopia em cada olho, fora o astigmatismo, que eu tenho miopia e astigmatismo. Então eu fiz todos os exames e a minha sorte foi que eu trabalhava no call center da Oi, que lá a gente tem plano de saúde. A minha sorte é que essa cirurgia do olho, o plano de saúde cobria, entendeu? Porque senão eu tava ferradíssima. Tanto é que eu fiquei em desespero, né, gente? Fazer coisa no olho. Imagina, se desse alguma coisa errada, eu ficasse cega. Se desse alguma coisa errada e eu ficasse cega, eu ia ficar assim, sei lá. Eu ia morrer de desgosto. Eu fiquei muito nervosa, sabe? Porque é assim, eu cheguei lá no médico, né? Depois, porque tem uma burocracia esse trem de plano de saúde e tal, tem que pedir autorização e tal, beleza, vou poupar vocês desses detalhes. Mas no dia da cirurgia, eu fui lá, eu e a Carla, eles colocaram assim, você tem que fazer a cirurgia acordada no olho, né? Eles colocaram, antes de eu entrar pra sala de cirurgia, eles colocaram um colírio no meu olho, né? Veio pingar várias vezes um colírio no meu olho, né? E quando eu deitei lá assim, eu tava acordada, mas eu tava assim, não sentia nada no olho, né? E eu deitei lá, eles amarraram minhas mãos, meus pés e tal. E o médico mandava olhar assim pra um lado, então, olha pra lá. Aí eu olhava pra lá, olha pra cá, olhava pra cá. Aí eu sentia que ele tava mexendo no meu olho, sabe? Sentia que ele tava fazendo alguma coisa assim no meu olho, só que eu não sentia dor nem nada, só sentia assim a sensação de ele mexendo lá. E eu ficava acordada e ficava com o olho aberto, né? Eu tinha que ficar com o olho aberto e ele mexendo lá no meu olho. Aproximadamente, acho que durou umas 2 horas também essa cirurgia. E de lá mesmo do Hospital da Visão, que foi onde eu fiz, no Hospital da Visão em Goiânia, depois da cirurgia, eu já fui pra casa. Só que eu não poderia dirigir, nem nada, nem ir de ônibus sozinha. Eu fui acompanhada com a Carla. A Carla me levou pra casa, né, de carro. Aí eu fui, só que no dia seguinte da cirurgia, foi terrível, assim, sabe quando você tá com conjuntivite, que você não consegue abrir o olho porque tá muito inchado? Ficou desse jeito. E ele tinha passado uns colírios, né, várias coisas assim pra eu passar, uma pomada e tal, colírios pra passar no olho. Mas assim, a sensação depois da cirurgia é como se tivesse um monte de areia dentro do seu olho, sabe? Você tenta piscar assim pra ver se a sensação de areia sai, mas a sensação de areia não sai. E você não pode pegar sol, você não pode ficar na claridade, você tem que ficar no escuro, com óculos escuros,
escuros e tal. E eu fui seguir a risca direitinho. E depois, assim, dos 7 dias, e mais depois eu fiquei mais uns 7 dias trabalhando assim, com óculos escuros, pra poder não pegar a claridade do computador nos meus olhos. Eu fui lá fazer o óculos e tal. No começo, meu olho que tinha mais de 7 graus de miopia ficou com 1,5 grau. E esse olho aqui, que é o meu olho bom, deixa eu ver se é esse mesmo. O meu olho direito, que é o meu olho bom, ele tinha ficado sem nenhum grau de miopia, sem nada. Ficou perfeito esse olho aqui. E esse daqui ficou com 1 e pouco, 1,5, 1,75 de miopia, fora o astigmatismo. Aí, só que aí depois, né, com o tempo, porque depois de 6 meses que você vê o resultado final, né? Aí meu olho tinha ficado, esse olho aqui, que era o pior de todos, que ficou um círculo inteiro de anel de Ferrara, esse aqui ficou só com meio, esse daqui ficou com 2 e pouco de miopia e esse daqui ficou com 1 e pouco de astigmatismo. Mas aí teve uns rolês de que eu quebrei o óculos, aí eu fiquei uns 2 meses sem usar óculos e tal. Agora eu tô com 4 e pouco nesse olho aqui de miopia e 2 e pouco nesse olho de miopia, né? E astigmatismo também. Então, mas só que bem melhor, porque pelo menos eu posso usar óculos, né? E é melhor 7, é melhor 4 do que 7, 8 e aumentando, né? Porque se eu não tivesse feito essa cirurgia, eu não poderia nem usar esse óculos que eu tô usando, gente. E provavelmente eu vou ter que voltar no oftalmologista pra ver, né, se tá tudo ok e tal. E uma coisa que eu sempre faço, assim, quando eu falo para as pessoas que eu operei os olhos e ninguém acredita, eu vou mostrar pra vocês, né, o negócio que tem no meu olho. Que no olho de cá tem um círculo redondo inteiro e nesse daqui tem meio círculo, tá? Eu vou colocar aqui a lanterna só pra vocês poderem ver, porque dá pra enxergar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver quando coloca a lanterna, que dá pra ver direitinho. Eu espero que sim. Normalmente quando eu faço assim, ó, boto uma lanterna assim, dá pra ver direitinho o círculo, o anel de Ferrara lá dentro, né? Mas eu não sei. Então, foi isso. Então, gente, essas foram todas as minhas cirurgias, a história das minhas cirurgias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu ok, seu joinha, em cima, gostou, curtir. Por favor, se inscreva nesse canal, que esse canal é maravilhoso. Esse canal vai bombar, esse canal vai estourar. E esse canal tem vídeo todos os domingos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que já fez alguma cirurgia, que tem problema de vista, que tem problema de deslocar o ombro, que tem problema de qualquer coisa, que já fez cirurgia plástica. Comenta aqui qual cirurgia que você já fez, se você tem que fazer alguma, se você tá com medo, qual foi a sua experiência. Compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve nesse canal e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!